Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com um sermão intitulado Eles não consultaram a Deus. Quando Cristo Ansanron estava na terra, ele explicou os 4 princípios a seguir que poderíamos usar para nos ajudar a entender a verdade. Primeiro, quanto mais praticamos a verdade, mais renovada nossa mente se torna. Ele disse que não devemos apenas conhecer a verdade, mas também colocá-la em prática de acordo com o que nos foi ensinado. Segundo, quanto mais praticamos a verdade, mais reconhecemos Deus. Terceiro, se não praticarmos a verdade, nossa alma ficará em trevas. Ele disse que nossa condição espiritual se deteriorará gradualmente, e perderemos o nosso discernimento, sem saber que direção devemos tomar quando estamos planejando o nosso futuro. Quarto, se não praticarmos a verdade, chegaremos a negar Deus. Ele nos ensinou esses 4 princípios. É por isso que o Pai disse que não devemos apenas conhecer a verdade, mas também praticá-la. Devemos apresentá-la aos outros, assim como ensiná-las. Por isso, o Pai sempre enfatizou: é importante conhecer a verdade, mas também é importante praticá-la. A esse respeito, o Pai nos ensinou esses princípios. Primeiro, quanto mais praticamos a verdade, mais o nosso coração é renovado. Segundo, quanto mais praticamos a verdade, mais reconhecemos Deus. Terceiro, se não praticarmos a verdade, nossa alma ficará em trevas. Quarto, se não praticarmos a verdade, negaremos a Deus. Eu creio que devemos gravar isso profundamente em nosso coração. Não é importante quanto tempo se passou desde que fomos batizados, ou quanto tempo vivemos uma vida de fé na verdade. Quer vocês estejam na verdade há muito tempo ou não, uma vez que aprendemos a verdade de Deus. Cada membro em Sião deve poder praticar a verdade como ela é. Hoje, com o sermão intitulado Eles não consultaram a Deus, vamos estudar os ensinamentos da Bíblia sobre que tipo de fé devemos ter. Se quisermos aprender a cozinhar, devemos perguntar aos chefes: como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer aquilo? Ao fazer isso, nossas habilidades culinárias não vão melhorar gradualmente? Além disso, se quisermos nos tornar conhecedores de algo novo, a quem devemos perguntar? Devemos perguntar aos estudiosos ou professores. Ao fazer isso, adquiriremos o conhecimento que buscamos. Então, e quando nosso estômago dói, ou nossos olhos, ou cabeça dói? A quem devemos perguntar sobre isso? Devemos perguntar ao médico: por que minha cabeça está doendo tanto? O que há errado com meus olhos? Fazendo isso, receberemos o tratamento apropriado. Então, a quem devemos pedir para receber a salvação e a vida eterna, que é o que mais precisamos? Devemos pedir a Deus. Sem pedir a Deus, nunca poderemos conhecer o caminho para a vida eterna e a salvação. Deus disse: o reino dos céus não é um mundo físico e tridimensional como esta terra, mas um mundo quadridimensional e pentadimensional. Portanto, não julgue as coisas por conta própria. Portanto, devemos apenas entregar os ensinamentos de Deus compostos da palavra de Deus e ensinar às pessoas o que Deus nos ordenou. Na época do Antigo Testamento, o rei Acasias foi consultar outro Deus em vez de consultar a Deus. Com isso, ele ficou acamado e, no fim, chegou a morrer. Vamos ver essa história indo para o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu,
enviou mensageiros e disse-lhes: Ide consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te, e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas, sem falta, morrerás. Então, Elias partiu. Como resultado, o rei Acasias não pôde sair da sua cama, e chegou a morrer. O pai Ansanron disse: Quanto mais praticamos a verdade, mais nosso coração é renovado e mais reconhecemos Deus. Se não praticarmos a verdade, nossa alma ficará em trevas, e negaremos a Deus. Podemos ver como isso realmente se aplicou ao rei Acasias. Já que ele não praticou a verdade, sua alma se escureceu, e mais tarde, ele chegou a negar Deus, dizendo: Baal-zebub, o Deus de Ecrom, conhece o futuro melhor do que Deus. Por isso, ele enviou mensageiros, dizendo: Vão e consultem Baal-zebub para ver o que acontecerá comigo. Deus sabia de toda essa situação e disse: Por acaso é porque não há Deus em Israel que você vai consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Através dessa cena, podemos ver a grande tristeza e ira que isso causou a Deus. Nós recebemos Deus Pai e Deus Mãe, que são o Espírito e a noiva, na época do Espírito Santo. Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra para nossa salvação, e agora estão nos guiando para o caminho da salvação. Nunca devemos esquecer esse fato. Eu cheguei a pensar: alguém pode ir para o eterno reino dos céus se ele for apenas intelectualmente estimulado, mas na verdade não praticar nenhuma das palavras de Deus? O diabo anda em derredor como um leão que ruge, sempre procurando alguém para devorar, e Deus nos coloca em uma determinada situação para ver se buscaremos a Deus sinceramente ou não. Considerando isso, qual é a melhor maneira de derrotar Satanás? Fortalecendo a nossa fé. Um dos ensinamentos que o Pai nos deu é que se não praticarmos a verdade de acordo com o que aprendemos, nosso coração ficará nas trevas. Já que os olhos da nossa alma se escurecem, gradualmente perdemos o nosso discernimento, e quando perdemos o discernimento, no final, perdemos a fé. Isso porque estaremos constantemente vendo as coisas de uma perspectiva secular e mundana. Uma das razões pelas quais os judeus crucificaram Jesus foi precisamente por causa disso. Aos olhos deles, Jesus parecia fraco e não dava a impressão de que ele poderia realizar algo significativo. Ao contrário, parecia que os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os fariseus tinham um conhecimento mais profundo da Bíblia. Aos olhos deles, a autoridade de suas palavras parecia ser maior do que a autoridade da palavra de Jesus. Por favor, considerem esses eventos históricos na época da igreja primitiva. Nesta época, quanto mais praticarmos a verdade, mais nosso coração será renovado. Portanto, não devemos simplesmente crer na verdade sem praticá-la. Se não agirmos, não há como nosso coração ser renovado. Além disso, quanto mais praticamos a verdade, mais chegamos a reconhecer a Deus. Porque Deus continua nos dando a chance de experimentar o seu poder. Conforme agimos diligentemente de acordo com a palavra de Deus, há muitas obras milagrosas que se tornaram evidentes ao nosso redor. Já que os judeus não praticavam a verdade, suas almas ficaram em trevas, e mesmo que Jesus estivesse bem na frente deles, eles expressaram sua infeliz posição de que seus próprios pensamentos pareciam mais corretos para eles. Vamos continuar agora, indo para o livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré.
Essa é a cena em que Gideão está se preparando para atacar o exército midianita. Quando lemos o capítulo 6, podemos ver como Gideão perguntou a Deus sobre vários assuntos sobre o futuro de Israel. Deus disse a Gideão: agora, vai e liberte os israelitas da opressão dos midianitas. Quando Deus se aproximou de Gideão pela primeira vez, ele foi muito humilde e disse: Deus, a minha família é a mais fraca entre as casas de Israel, e eu sou o menor na minha família. Como eu posso realizar essa obra? Por isso, Deus mostrou a ele muitos milagres para gerar em Gideão uma grande convicção, dizendo a ele: você pode fazer isso e eu estou com você. Depois disso, Gideão seguiu o que Deus lhe ordenou fazer. Gideão sempre perguntou a Deus, e graciosamente obedeceu aos seus ensinamentos. Quando ele colocou em prática o que Deus disse a ele, Deus não o ajudou a realizar coisas incríveis no final? Se os israelitas tivessem um grande número de soldados, eles poderiam ter pensado: vencemos porque tínhamos um grande exército, ou vencemos por causa de nossas armas superiores. O resultado dessa batalha já tinha sido determinado por Deus. Porém, se houvesse muitos soldados, eles poderiam ter acreditado erroneamente que seu sucesso veio por causa de seu grande número. É por isso que Deus disse: nesse caso, vocês não receberão bênçãos. Reduza o número de suas tropas. Fazendo isso, quando eles finalmente alcançaram a vitória, eles puderam compreender: isso é algo que não poderíamos ter conseguido com a nossa própria força. Definitivamente, foi Deus quem nos deu essa vitória. Foi assim que eles puderam reconhecer que foi realizado através de Deus. É por isso que Deus instruiu Gideão a reduzir o número. Vejamos o versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Mesmo que eles tivessem ido para a guerra com 10.000 homens, o exército inimigo tinha 135.000 soldados, então seria uma proporção de 13,5 para 1. Cada soldado israelita teria que enfrentar 13 ou mais oponentes para vencer. Porém, Deus disse: esse número ainda é muito. Reduza mais. Como resultado, o número foi reduzido para 300. Apesar disso, Gideão consultou a Deus, e o que quer que Deus lhe ordenasse fazer, ele sempre obedecia, e seguia a sua ordem. Seguindo o que Deus instruiu, Gideão pôde realizar um feito incrível que ele nunca poderia ter imaginado. Como 300 homens podem derrotar 135.000 homens? Com o nosso bom senso, isso pareceria uma façanha impossível. Porém, no final, os inimigos atacaram uns aos outros, levando à sua destruição. Tal espetáculo incomum se desenrolou dentro do acampamento midianita. O exército midianita tinha excelentes armas, além de cavalos e camelos. Eles estavam em condições e circunstâncias muito melhores do que os israelitas. Eles também tinham um número maior de soldados. Se os israelitas lutassem contra eles, seria impossível derrotá-los, mas Deus criou um evento muito misterioso. Deus realizou o surpreendente evento histórico de quase todos eles serem aniquilados naquela mesma noite. Essa vitória não é sobre eventos físicos, e sim que Deus está mostrando sobre como as vitórias espirituais podem acontecer no reino da nossa fé. Deus está nos ensinando sobre esse princípio através dos eventos que acontecem no mundo físico. Para alcançar a vitória em nossa vida de fé, devemos consultar a Deus e proceder de acordo com a orientação e instrução que Ele dá.
Nunca devemos esquecer que é assim que as vitórias espirituais podem ser conquistadas. Não é apenas sobre Gideão. Na história de Josué também, Deus estava sempre com ele. Mesmo ao conquistar a cidade de Jericó, Deus sempre disse aos israelitas o que fazer, e mostrou a eles o caminho para a vitória. Não se tratava apenas de alcançar a vitória em uma batalha física. Deus deixou todos esses registros para nos guiar no caminho da vitória através da fé. O título do sermão de hoje é: Eles não consultaram a Deus. Aqueles que não consultam a Deus, são aqueles que não creem em Deus. Eles são os mais tolos, e não são diferentes daqueles que não acreditam em Deus. O rei Acasias também acreditava em Deus Jeová, mas ele permitiu que um pensamento tolo entrasse em sua mente sobre esse assunto: Baal-zebub não é melhor do que Deus? Dessa forma, ele rejeitou o Deus Jeová, e foi consultar Baal-zebub. No final, ele não pôde sair de sua cama, e chegou a morrer ali. Ele causou a si mesmo um resultado tão infeliz. Vamos ver o livro de Josué, capítulo 6. Vejamos o capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Então, disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então, gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial, e ali pernoitaram. Josué também enfrentou muitas dificuldades para conquistar a cidade de Jericó. Se ele considerasse a situação apenas fisicamente, os inimigos tinham uma vantagem significativa sobre os israelitas em termos de seus físicos superiores, e quão bem fortificada a cidade de Jericó estava situada em um terreno altamente defensável. Josué deve ter pensado: como podemos conquistar essa cidade? Ele deve ter ficado completamente perplexo. Porém, ele pensou: já que Deus disse que seria dado, a sua vontade certamente deve estar presente. Conhecendo os sentimentos de Josué, Deus o ensinou o método para conquistar a cidade de Jericó. Deus disse a ele: Não deem gritos de guerra nem levantem a voz. Basta marchar ao redor da cidade de Jericó uma vez por dia. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e façam todo o exército gritar. Josué fez conforme Deus lhe ordenou. Porque ele testemunhou quando Deus dividiu o Mar Vermelho. Ele também viu que Deus subjugou o faraó com 10 pragas no Egito. Além disso, no deserto, ele viu que Deus fazia chover comida do céu todos os dias, o que era mais do que suficiente para alimentar uma grande população.
No sexto dia, Deus deu a eles 2 vezes mais maná do que nos dias de semana. No sétimo dia, surpreendentemente, o maná parou, e nada foi dado no sábado. Vendo esse evento incrível, Josué sempre gravou o grande poder de Deus em seu coração. Mais tarde, quando ele teve que conquistar Jericó, ele pôde pensar: como a cidade de Jericó pode cair diante de Deus? Como Deus nos guiará para alcançar essa vitória? Deus viu o coração de Josué e deu a ele a resposta. De acordo com o ensinamento de Deus, Josué não fez o seu próprio plano, mas marchou ao redor da cidade uma vez por dia como Deus lhe ordenou. E no sétimo dia, depois de marchar ao redor da cidade 7 vezes, ele fez todo o exército gritar. Então, Deus fez a cidade fortificada de Jericó cair como se fosse um brinquedo. Quando olhamos para todas as coisas que aconteceram no passado, o que devemos fazer quando encontramos um problema complicado ou uma situação difícil? Devemos consultar a Deus. Quando Moisés estava sendo perseguido pelo exército egípcio diante do Mar Vermelho, quem ele consultou? Ele consultou a Deus. Moisés disse: o povo está todo confuso. O que eu devo fazer? Então, Deus mostrou a ele o caminho. Deus perguntou: o que você tem em sua mão? É um bordão, respondeu Moisés. Levante o seu bordão e estenda a sua mão sobre o mar. Então, o mar se dividirá, e vocês verão terra seca. Como neste caso, não há caso em que os profetas procederam sem consultar a Deus. Através disso, Deus sempre os guiou para um caminho gracioso. Outra vez, em Meribá, o povo não tinha água para seus rebanhos. Nesse caso, até mesmo Moisés não tinha solução. Já que ele não pôde saciar a sede de muitas pessoas sozinho, ele não deveria consultar a Deus. Deus perguntou: o que você tem em sua mão? É um bordão, respondeu Moisés. Bate na rocha com ele. Então água fluirá dela. Dessa forma, os israelitas caminharam em direção a Canaã, passo a passo, durante a jornada de 40 anos no deserto. Quem os profetas de Deus sempre buscaram? Eles buscaram a Deus, confiaram em Deus, e consultaram a Deus pelo caminho certo a seguir. Dessa forma, os israelitas puderam entrar na terra de Canaã que manava leite e mel. A história deles está toda escrita na Bíblia. Por outro lado, os tolos não buscam a Deus. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tens invocado. O que não fizemos? O fato de não termos invocado a Deus, significa que não buscamos a Deus e nem o consultamos. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó. Em vez disso, o que fizemos? A Bíblia registra que ficamos cansados de Deus. E de mim te cansaste, ó Israel. Alguns dizem: se eu não tivesse conhecido Deus em primeiro lugar, eu teria desfrutado dos prazeres deste mundo ao máximo, e quando a morte viesse, então teria sido o fim. Porém, quando morremos, não é o fim. No Evangelho de Lucas capítulo 16, está escrito que vamos para onde? Na parábola do homem rico e Lázaro, podemos ver um lugar chamado inferno. É importante que tenhamos isso em mente. Nós não nascemos nesta terra apenas para desfrutar das coisas deste mundo. Há um propósito até mesmo para este planeta existir. Por exemplo, o propósito de uma escola é ser um lugar onde os estudantes podem estudar.
Da mesma forma, a terra é um lugar onde estão reunidos temporariamente os anjos que pecaram no céu. Em termos mais simples, é uma prisão para a nossa alma, como um centro de detenção. Na terra, a nossa tarefa mais essencial é chegar ao completo arrependimento. Ainda assim, muitas pessoas no mundo vivem suas vidas de forma imprudente, sem saber dessa verdade. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Essa é a consequência das ações que essas pessoas inevitavelmente enfrentarão. Deus não demonstrou a sua compaixão e misericórdia por nós, nos guiando para a verdade e nos permitindo crer nele. Porém, ao invés de invocar a Deus, o que nós fizemos? Deus disse: "Contudo, de mim te cansaste, ó Israel." Já que cremos em Deus, devemos guardar o sábado e as festas solenes, assim como os cultos de manhã e à noite. Certamente, haverá consequências para aqueles que não vivem dessa forma. Não estamos vivendo esse tipo de vida pelo bem do nosso futuro? Nunca devemos nos comparar com essas pessoas. O destino deles é diferente do nosso destino, por isso, o processo será diferente. Porém, Deus disse na Bíblia: "Contudo, não me tens invocado, e de mim te cansaste." Vamos tomar um tempo para refletir sobre essas palavras mais uma vez, para que possamos nos perguntar: qual pecado devemos confessar a Deus? Porém, há pessoas, como Davi, que sempre buscam a Deus e o invocam. Mesmo na menor dificuldade, Davi disse: "Ó Jeová, não és tu o meu pastor? Por favor, guie-me no caminho da justiça." Ao longo dos Salmos, vemos que Davi consistentemente buscou a orientação de Deus, fazendo perguntas como: "O que eu devo fazer para governar corretamente o povo de Israel? E como eu posso derrotar meus inimigos?" Para cada pergunta, Deus forneceu o método e a resposta. Não é verdade que ao andar nessa direção dada por Deus, Davi tornou seu nome conhecido como um dos grandes reis de Israel? Vamos ver o Salmo de número 121. Não há absolutamente nenhuma outra fonte além de Deus que oferece mais sabedoria e um caminho melhor. Vamos ver o capítulo 121, versículo 1. "Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem. De onde vem o meu socorro? Do Senhor, que fez o céu e a terra." O escritor dos Salmos sempre pensou: sempre que eu faço algo, sempre há uma ajuda que vem do mundo invisível. Não é dos homens. De onde virá o meu socorro? Mais tarde, ele compreendeu que a sua ajuda sempre vinha de Deus. A partir de então, como ele pôde resistir a perguntar a Deus? Mesmo depois de se tornar rei, Davi sempre buscou a orientação de Deus. Mesmo antes de se tornar rei, Davi continuamente consultava Deus, navegando em sua vida futura e presente. A sua história não é meramente um relato histórico registrado na Bíblia, ao contrário, ela serve como uma sombra que nos ensina como viver nossa vida nesta época, se quisermos andar no caminho da vitória, onde podemos sempre alcançar a vitória espiritual em nossa vida de fé. Devemos encontrar corretamente o que está no mundo real, ou seja, o que está no mundo da fé, através dessa sombra. Para fazer isso, não devemos sempre perguntar a Deus e consultá-lo? Quando consultamos a Deus sobre o assunto da vida eterna e da salvação nesta época, qual foi a resposta de Deus? Deus nos deu a resposta: "Quem comer a carne do Filho do Homem e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Porém, o mundo hoje está realmente cumprindo essas palavras? Eles nem tentam ouvir. Eles não consideram isso importante. Eles não seguem a instrução de Deus. Assim, seus resultados já foram determinados e estão estabelecidos. Por outro lado,
Vocês não vieram para Sião de acordo com os ensinamentos do pai e da mãe. Estão guardando as santas festas em Sião, estão guardando o sábado, e seguindo todos os decretos, regulamentos e leis estabelecidos por Deus? Nós somos aqueles que fielmente aderem aos ensinamentos do Espírito e da noiva. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor? Quem é o Senhor? É Deus. Por que vocês me chamam de Deus, Deus, e não fazeis o que eles não fazem? O que vos mando? Com seus lábios, eles invocam a Deus. Porém, eles não obedecem ao mandamento de Deus. Então Deus pergunta: por que vocês não fazem o que vos mando? Versículo 47. Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha, e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Hoje, nossa igreja crê no Espírito e na noiva, e segue a liderança deles. O caminho que eles estão nos guiando, é o caminho para a nossa salvação no futuro. Nós, humanos, não podemos ver o futuro. Podemos pensar que nossos próprios pensamentos, ou planos parecem razoáveis e plausíveis, mas muitas vezes há esquemas ocultos esperando por nós, que podem levar à destruição de nossa alma. Pensem em Josué, Gideão, Moisés e Davi que seguiram os ensinamentos de Deus, e procederam em obediência às suas palavras. Que tipo de resultado eles obtiveram? Eles puderam viver uma vida cheia de bênçãos. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Embora eles dissessem, Senhor, Senhor, foi apenas com seus lábios mentirosos, e línguas enganosas, e eles não aceitaram em seus corações. Assim, suas ações não foram como suas palavras. É por isso que o Pai nos ensina: quanto mais praticamos a verdade, mais nosso coração é renovado e mais reconhecemos a Deus. Se não praticarmos a verdade, nossa alma ficará em trevas, e chegaremos a negar Deus. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, mas não praticam a palavra de Deus, estão, em essência, o negando ou são pessoas cujas almas estão se escurecendo. Hoje, vamos gravar em nosso coração mais uma vez porque devemos consultar a Deus e seguir o caminho que Deus nos ordena a seguir. Nós não cometemos o pecado de desobedecer a palavra de Deus a esse respeito? Não cometemos a tolice de pensar que nossos pensamentos eram superiores aos pensamentos de Deus? Nós não cometemos o pecado de não seguir a palavra de Deus mesmo que o chamemos? Vamos olhar para trás mais uma vez, e nos comprometer a seguir o caminho da justiça até o fim, para que possamos nos tornar membros da família celestial que podem obter a vida eterna e a salvação. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.